A pandemia do Covid-19 alterou as rotinas e os hábitos de vida de todos nós. Em Portugal, a zona norte do país foi a mais afetada, sobretudo o município de Ovar, onde foi decretado o estado de calamidade e imposto um cerco sanitário. É precisamente aí, nesse lugar, neste caso falamos de Ovar, que houve um protagonista que não passou despercebido aos olhos de todos nós. Mãe e filha são os dois primeiros casos no concelho de Ovar e os dois primeiros no distrito de Aveiro. Em Ovar, o Presidente da Câmara lançou ontem à noite um apelo urgente a toda a população para que siga as regras de isolamento, depois de terem sido registados 7 novos casos de Covid-19 entre os profissionais de saúde que trabalham no concelho. Temos todos que ter a noção que o número de confirmados nada tem a ver com o número de infectados real. Fizemos um apelo muito forte junto de toda a população, um alarme para que as pessoas fiquem em casa, que a ideia era mesmo alarmar, meter medo às pessoas, e estamos a ter um feedback bom, mas queria deixar aqui um apelo que não é só Ovar, porque o problema não é de Ovar, o problema é de Portugal, de uma vez por todas que se tomem medidas que permitam um shutdown do nosso país, que seja decretado esse estado de emergência. A primeira zona vermelha do país foi decretado o estado de calamidade em Ovar, agora em quarentena geográfica, o que significa que ninguém entra e ninguém sai. Nós temos que fazer tudo por tudo para ganhar esta batalha contra esse vírus, aqui no município de Ovar, onde nós já sentimos que temos um foco de contágio que já está à escala comunitária. Os últimos dados oficiais, dados de hoje, dão conta de 58 doentes em Ovar. No entanto, a autarquia diz que são pelo menos o dobro. Portugal precisa saber a verdade. Aqui em Ovar não são 58, são 110 e volto a referir. Se quiser, digo os nomes deles todos. E o nosso povo de Ovar, que está a sofrer muito e está até a ser alvo de alguma chacota, diria, olham para nós de certa forma como proscritos, precisa também de ter aqui uma ajuda especial por parte do Governo. Boas notícias hoje para o município de Ovar. Nós temos já mais de 1.200 testes feitos cá em Ovar, o que corresponde a mais de 2,1% da população do Estado. Um abraço do tamanho do mundo para todos, porque tenho a certeza absoluta que vai ficar tudo bem. De um momento para o outro, Salvador Malheiro passou a ser uma cara conhecida do grande público. Mas quem é o homem por detrás do autarca? É o que vai ficar a conhecer, porque já tem comigo o Sr. Presidente da Câmara de Ovar, que pediu para ser tratado só por Salvador. Bem-vindo e muito obrigada por estar aqui esta tarde e nos fazer companhia. Obviamente que temos que começar por este tema, até porque o tema Covid-19 é o tema que colocou Ovar mesmo no centro das notícias, porque por aquilo que eu fui ouvindo, o Salvador percebeu que havia uma situação clara de risco e tinha esta sensação, tinha este medo, por si, pelos seus, obviamente, quando digo os seus, falo de todos os municípios. Obrigado, Fátima. Sim, até antes de ter havido os alarmes por parte da nossa autoridade de saúde, nós em Ovar já tínhamos a consciência que esta problemática do Covid era um assunto muito, muito sério. Nós fomos dos primeiros a começar com um plano de contingência, começámos por encerrar de imediato alguns serviços públicos, mas de facto essa notícia no dia 17 de março, em que todos nós ficamos com a consciência que iríamos ficar confinados, foi algo que nos abalou bastante. Mas ainda pior foi algumas horas depois, quando interagimos com profissionais de saúde, em que tivemos a noção daquilo que poderia ser a catástrofe que estava... Isso quer dizer o quê? Dê-me ideia de o que é que estava pela frente como possível cenário que tanto o assustou. Assustou-me e meteu-me muito medo, mas o cenário era único e simplesmente isto. O município de Ovar tem 55 mil pessoas. O cenário que me apresentaram é de que poderíamos ter cerca de 80% da nossa população infectada, na ordem das 40 mil pessoas, e 1.000 óbitos num município como aquele. Naturalmente que isso causa uma sensação